Olá, vamos falar sobre investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa que com certeza vocês conhecem e vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, toda a sua história, bem como também os números baseados no balanço de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. Porque como nós sempre falamos aqui, quando você compra ações de uma empresa, você está entrando de sócio e naturalmente que para entrar de sócio você tem que conhecer a história, saber com quem você está se associando e bem como também a situação econômica e financeira dessa empresa. E essa empresa que nós vamos analisar hoje foi uma indicação do Alexandre Ferreira que nos mandou a sugestão para que pudéssemos analisar essa empresa. E tá aí então, muito obrigado pela sugestão, Alexandre, estamos aqui sempre à disposição. E você também pode enviar sua sugestão aqui no canal, basta se inscrever, basta curtir também nosso canal, ativar as notificações e seja bem-vindo ao canal Silas Negro. E aí você manda a sua sugestão ou através do canal do YouTube ou também nas mídias sociais, manda lá a sua sugestão que teremos o maior prazer em poder lhes atender. A empresa que nós estamos falando, que vamos falar hoje, é uma empresa bastante conhecida. Trata-se da BRF SA, que é a BRF Brasil Foods SA. É uma empresa que, na verdade, tem sua história lá de trás, em 1934, no município de Videira, no interior de Santa Catarina, quando as famílias Brandalize e Ponzoni resolvem fundar a Perdigão SA, né? E daí, em 1944, também lá em Santa Catarina, na cidade de Concórdia, Atílio Fontana funda uma outra empresa também dentro desse mesmo segmento, que é a Sadia. Mas a grande dificuldade da Sadia era justamente colocar seus produtos nos grandes mercados, que era Rio de Janeiro e São Paulo. E, para tanto, em 1952, comprou o seu primeiro avião para transportar os seus produtos para esses estados. E aí deu início a uma frota de aviões que futuramente se transformou numa companhia aérea chamada Transbrasil. Transbrasil, que depois daí acabou quebrando também no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Em 1964 foi fundada uma outra empresa chamada Frigobras, que essa empresa ela é mais destinada à produção de semiprontos e congelados. Em 1975 ocorre a primeira exportação feita pela Perdigão lá para a Arábia Saudita. Em 1990 a Sadia também começa o seu processo de internacionalização e começa a exportar seus produtos, incluindo a China. Já em 1998, a Sadia já atendia mais de 40 países. Em 2001, já surge ali um princípio de fusão entre as duas empresas, criando a BRF Trading. As duas empresas continuavam separadas, porém tinha uma empresa em comum, que era a BRF Trading. Mas em 2009, depois de uma operação financeira desastrada que ocorreu na Sadia, que praticamente quebrou a Sadia, aí sim ocorreu a fusão em definitiva com a Perdigão e a Sadia se unindo, criando a BRF que conhecemos até hoje. No ano de 2013, a BRF ganhou um novo sócio, Abílio Diniz. Depois de sair, cheio de conflitos lá do grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz injetou 2 bilhões de reais e passou a ter o controle acionário ali da BRF. Porém, 5 anos depois, em 2018, sem conseguir trazer os resultados que os demais acionistas queriam e recebendo muita pressão, Abílio Diniz acabou se retirando da BRF. E agora, nesse ano de 2021, a BRF ganhou um novo sócio, a Marfrig. A Marfrig comprou 24% de participação no capital da BRF. Então, hoje, a BRF é controlada pela Marfrig e também por fundos de investimento. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua situação econômica e financeira, trouxe até vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020, bem como também o balanço agora trimestral de 2021, do primeiro trimestre de 2021. Bom, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da BRF referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Então vamos começar aqui vendo o tamanho da empresa. No ano de 2018, a empresa tinha dentro do seu patrimônio 42 bilhões 382 milhões de reais dentro do seu ativo, através de bens e direitos no seu ativo.
No ano de 2019, um pequeno recuo aqui para 41 bilhões e 700, e no ano de 2020 a empresa ficou maior, já é uma empresa com 49 bilhões 664 milhões dentro do seu patrimônio. Mas vamos ver onde é que estão alocados esses recursos todos no patrimônio da BRF. No ano de 2018, ela tinha 19 bilhões e 30 milhões dentro do seu ativo circulante, chamado também de capital de giro. Esse capital de giro são os recursos que a empresa tem para poder trabalhar. Formado pelo caixa equivalente, 5 bilhões 376, dinheiro em caixa, banco, aplicação, contas a receber 2 bilhões 720 e estoques 3 bilhões 877 milhões de reais. Aqui o peso maior são esses outros créditos aqui, onde também tem ativos postos à venda, além também dos chamados ativos biológicos que a empresa possui. Então, totaliza aqui 19 bilhões, o que representa 44,9% de todo o seu patrimônio, de todo o seu ativo. No ano seguinte, esse capital de giro ele recua para 15 bilhões e 45 e também recua na sua representatividade em relação ao ativo para 36,1%. A empresa continua com volume de dinheiro alto em caixa, 4 bilhões e 600, 3 bilhões para receber, 3 bilhões e 887 milhões em estoque e a diminuição aqui dos seus outros créditos em relação ao ano anterior. Já para o ano de 2020, esse capital de giro ele recupera, né? Então de 36,1% ele vira 46,1%. Em termos de valor, de 15 bilhões vai para 22 bilhões 911, um aumento significativo de dinheiro em caixa, também aqui um aumento das contas a receber, aumento dos estoques da empresa. Então, 2020, o capital de giro da BRF está bem melhor do que nos anos anteriores. Agora vamos ver o endividamento, como é que está o endividamento da BRF. Composto aqui por passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que é a somatória dos dois. Então nós tínhamos aqui no ano de 2018 uma dívida total de 34 bilhões 850 milhões de reais, representando 82,2% de tudo que a empresa tinha. Então, quer dizer, de todo o seu ativo, ela deve 82,2%. Naturalmente que o peso maior está aqui, nas dívidas de longo prazo, que são 48%. No ano seguinte, essa dívida aqui ela recua em valores nominais para 33 bilhões 552 milhões de reais, e também na sua representatividade caindo para 80,5%. Já para 2020 a dívida volta a subir, vai para 40 bilhões 851 milhões, totalizando 82,3% de tudo que a empresa possui. Então, o endividamento da empresa ele é praticamente estável, 82,2, 80,5, 82,3. Então, ele vem praticamente se mantendo estável ao longo desses 3 últimos exercícios. Em termos de resultados, nós temos aqui o ano de 2018, um faturamento de 30 bilhões 188 milhões. Para 2019, o faturamento sobe um pouquinho aqui para 33 bilhões 446 milhões. E para 2020 sobe mais ainda para 39 bilhões 469 milhões de reais. Vamos destacar mais uma vez que 2020 foi o ano da pandemia, o ano da retração econômica, e mesmo com toda a retração econômica, o faturamento da BRF subiu em relação ao ano anterior. E também na parte de custos aqui, que ele representava 83,9%, ele recua para 75,9% e permanece estável aqui agora com 76%. E aí, mas o que interessa mesmo para o acionista é essa linha de baixo, que onde nós temos o chamado lucro líquido do exercício. Então, no lucro líquido, que na verdade da BRF, em 2018 era um prejuízo de 2 bilhões 114 milhões. E nesse ano de 2018 também foram registradas as chamados resultados de operações descontinuadas. Então, de venda de unidades fora do Brasil, diversos desinvestimentos que a BRF fez, culminando então com um prejuízo total de 4 bilhões 466 milhões no ano de 2018. Já para o ano de 2019, a empresa volta agora a ter lucro, 1 bilhão 213, mas ainda carregava resultados de operações descontinuadas de 915 milhões negativos, fazendo com que o lucro final ficasse em apenas 297 milhões de reais.
Já para 2020, agora sim, agora ela tem um lucro de 1 bilhão 390 milhões de reais e não carrega mais resultados das operações descontinuadas. Então, a BRF volta agora sim a ter um lucro significativo, até em termos de margem aqui, 3,5%. Aproveitando que estamos aqui com a BRF, trago para vocês também o balanço do primeiro trimestre de 2021, onde a empresa tem um capital de giro de 24 bilhões 321 milhões, representando 47,3% do seu ativo. Só para compararmos, deixa eu voltar aqui para o ano de 2020, 22 bilhões 46,1%. E agora já vai para 47,3%, então se veja que o capital de giro da empresa continua no processo de elevação. E o endividamento, 43 bilhões, indo para 83,7, então uma pequena também elevação em relação ao ano anterior. Ressaltando mais uma vez que a dívida principal, a dívida mais pesada, ela está justamente aqui no passivo não circulante, que são dívidas de longo prazo. Em termos de faturamento, nos 3 primeiros meses de 2021, a BRF faturou 10 bilhões 591 milhões de reais, e o seu resultado final acabou sendo de apenas 22 milhões 461 mil, e a margem ela cai aqui para 0,2%. Então vejam que ela vinha aqui com uma margem de 3,5%, e a margem nesses 3 primeiros meses do ano ela recua para 0,2%. Então tá aí os 3 últimos exercícios e o balanço também do primeiro trimestre de 2021. Trouxe também para vocês aqui o gráfico dos índices de liquidez que vão mostrar a situação financeira da empresa, se ela tem capacidade de pagamento ou não. Começando ali pela liquidez geral, que no ano de 2018 era de 0,76, em 2019 caiu um pouquinho para 0,73 e no último ano, agora 2020, recuperou, foi para 0,79. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida da BRF, ela dispõe de apenas 79 centavos, dívidas essas de curto, médio e longo prazo. Já a liquidez corrente, ela mede o curto prazo, só o ano corrente. Então vai mostrar se a empresa vai ter dificuldades financeiras ou não. Sai de 1,31 em 2018 para 1,13 em 2019 e fecha com 1,48 no ano de 2020. Para cada R$1 de dívida, a BRF dispõe de R$1,48. Paga e sobra, mostrando que a empresa não terá problemas financeiros, ela está bem financeiramente para fazer frente aos seus compromissos. Já nesse outro gráfico temos aqui os índices de endividamento, endividamento geral da BRF. No ano de 2018 era de 82,2%, no ano de 2019 80,4% e finalmente em 2020 82,2%. Isso quer dizer, as dívidas da BRF permanecem estáveis na faixa de 82% ao longo desses 3 anos. De tudo que a BRF tem no seu ativo, ela deve 82,2%. E por fim aqui estão os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que no ano de 2018 era negativa em 7%, no ano de 2019 já passou a ser positiva, 3,63%, e no ano de 2020 fechou em 3,52%. Isso quer dizer, de tudo que a BRF vende, ela ganha líquido 3,52%. Já no outro gráfico, a rentabilidade do ativo também começa negativa em menos 5%, há uma reversão para 2,91% em 2019 positivo e 2,80% em 2020. Em relação a tudo que está investindo dentro da BRF, ela tem um ganho de 2,80%. E por fim, a rentabilidade do PL, que é a rentabilidade do acionista. No ano de 2018, negativo em 28%. E depois daí, também em 2019, passa a ser positivo com 14,9%. E no ano de 2020, também positivo em 15,8%. Isso quer dizer, os acionistas da BRF, que já faziam parte do PL nesses exercícios, principalmente no ano de 2020, tiveram um ganho de 15,8%. Então, uma bela rentabilidade proporcionada pela BRF nesses 2 últimos exercícios.
Está aí então mais uma empresa analisada, BRF SA. E agora, quando você for no mercado, em qualquer lugar, encontrar produtos da Sadia e da Perdigão, agora você já sabe a história que tem por trás e também já sabe como que está a situação econômica e financeira dessa empresa. Você que está pensando em entrar no mercado acionário, você que já está operando na bolsa, passa a ter aí também mais uma opção, pelo menos agora você já conhece a história da empresa, já sabe como é que está a situação e conforme for, pode colocar aí dentro do seu radar para futuros investimentos também. Você já passa a conhecer mais uma empresa para colocar também dentro do seu radar. Afinal de contas, o canal Silas Negrão aqui é feito para você, para te orientar, para te mostrar, para você conhecer um pouquinho das empresas e também da sua situação econômica e financeira. Consequentemente, operei com tranquilidade, sem correr muitos riscos e bons investimentos para você.